Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler um pouco aqui de uma história bem conhecida por todos, que é a história de Noé e da Arca de Noé. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 3. Gênesis 6, verso 3. Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Agora vai para o verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Agora vai para o verso 13, Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei desaparecer, perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Agora vamos para o capítulo 7, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porém daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Agora verso 11. No dia 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as portas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia o fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Amém. Meus irmãos, no tempo de Noé, a gente vê aqui pela palavra, que a sociedade estava mergulhada na violência, na corrupção, na imoralidade. Era uma sociedade completamente perdida.
o coração do homem havia se desviado completamente do Senhor, da palavra do Senhor, das verdades do Senhor, e vivia cada um ali fazendo o que achava que era bom. Mas tinha um cara no meio daquele povo, chamado Noé, e esse camarada, mesmo não vendo nenhum sinal de chuva, mesmo morando no meio do deserto, ele tomou a decisão de acreditar numa maluquice, que era, vai vir aí um dilúvio e vai exterminar tudo. Nunca havia tido um dilúvio na terra. Noé nem sabia o que era um dilúvio, como é que seria o dilúvio, o resultado daquilo exatamente. O máximo que ele devia conhecer era talvez uma chuva um pouco mais forte, mas um dilúvio, que vem água de baixo e água de cima, como fala na palavra, ele nunca tinha visto isso. Mas ele acreditou. E enquanto todo mundo continuava vivendo as suas vidas ali normalmente, esse cara parou tudo e foi construir uma arca. E ele dedicou 120 anos da vida dele construindo essa arca. Agora, para pensar o investimento, a obra colossal que foi construir essa arca naquela época. Ele não tinha uma serra elétrica para cortar madeira, não. Você imagina, conseguir madeira suficiente para fazer a arca. Transportar a madeira até o local da construção. Chegar ali, cortar a madeira, fazer as tábuas certinho. Pregar essa madeira, encaixar uma na outra. Depois conseguir betume para calafetar a arca. Imagina o tamanho do investimento, do empreendimento que foi conseguir essa arca. É claro que Noé não construiu aquilo sozinho. Mas se a gente olhar pela genealogia dele, eu creio que quando o Senhor limitou o tempo do homem, falou que seria 120 anos, se ele falou com Noé naquele momento, e Noé entrou na arca com 600 anos, quer dizer que ele começou a construir a arca com 480, e o primeiro filho de Noé nasceu, ele tinha 500. Então, quando os filhos dele nasceram, eles já conheceram o pai dele como construtor de arca. Certamente os filhos de Noé devem ter trabalhado nessa obra também, porque sozinho seria impossível ele carregar aquelas madeiras, colocar aquilo tudo ali. Foi uma obra gigantesca para o cara fazer isso naquela época, sem os recursos que nós temos hoje. Ele deve ter, para determinadas fases da construção ali, contratado trabalhadores. E teve que pagar essa turma para trabalhar. E você pagar trabalhador durante 120 anos, você imagina o quanto custou para se construir essa arca. De tempo, de dedicação e de recurso financeiro. Para que Noé construísse a arca, acreditando numa maluquice. O cara morava no deserto, constrói um barco aí, meu irmão, no deserto. E é um barco gigante. E gasta tudo que você tem, seu tempo, seus recursos, e vai construindo esse troço que vai vir um dilúvio, mas o que é dilúvio não importa, constrói aí. Era uma doideira. O povo devia ali. Imagina como é que Noé era visto pelo povo que estava ali, em volta dele. Ele devia ser um motivo de zombaria. Devia ser motivo de zombaria. O povo olhando, esse cara é maluco. O que é que ele está gastando os recursos dele, o tempo dele, os filhos dele nasceram, ele já meteu os meninos para ficar por conta disso aí. Esse cara é doido. Era motivo de zombaria. Mas Noé não se importava, ele continuou fazendo a obra que Deus tinha mandado ele fazer. Ele creu e obedeceu.
mesmo que o povo continuasse por 100 e tantos anos, levando a vida deles como se nada tivesse acontecendo. Agora, o curioso da gente observar nessa história é que se demorou 120 anos para construir essa arca, se Deus falou com Noé lá atrás, isso quer dizer que Deus já tinha tomado a decisão, mas ele não executou o juízo dele de uma vez. Que ele podia ter botado fogo nessa turma toda, mandado cair fogo do céu, pronto, preservar só a família de Noé ali, e estava resolvido o problema. Não. Esperou-se mais 120 anos até vir o juízo de Deus. Deus deu ao povo daquela época 120 anos para que eles se arrependessem, para que eles ouvissem a pregação de Noé. Na Bíblia, ali em 2 Pedro, está escrito ali que Noé era também um pregador da justiça. Então, enquanto Noé construía a arca, ele pregava a respeito da justiça de Deus. E eu imagino que da justiça e do juízo, falando, pessoal, abra o olho, vai vir juízo de Deus sobre a terra. E um sinal disso é que eu estou fazendo esse barco aqui. Mas o povo via essa mensagem e deixava para lá, continuava vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. Isso deixa claro para a gente que a misericórdia de Deus, que a paciência de Deus é longa. 120 anos, Deus dando oportunidade ao povo. Mas isso deixa para a gente também muito claro que a paciência de Deus tem limite. Uma hora, os 120 anos acabam. A longanimidade é da natureza de Deus. Deus é longânimo, Ele é paciente. A misericórdia dEle se renova a cada manhã, de novo e de novo e de novo. A graça dEle nos alcança, mas a paciência de Deus tem limite. Ele nos dá tempo, nos dá oportunidade, mas tem uma hora que Ele fecha a porta da arca. Depois que Noé entrou, os animais entraram, a palavra nos fala que foi Deus, foi o próprio Senhor que fechou a porta da arca. Acabou ali o tempo dado por Deus para o arrependimento daquele povo. Nós sabemos que tudo que está na palavra de Deus, tudo que está na sua Bíblia aí é eterno. A palavra de Deus é eterna, amém? É eterna. Se tudo que está ali é eterno, isso quer dizer que tudo que está escrito na Bíblia tem um sentido passado, da eternidade passada, um sentido presente e um sentido futuro. Nesse caso aqui, o sentido passado é um sentido histórico. Ele nos conta aqui a história de Noé. Nós acabamos de ler, compreendemos, sabemos que aquilo aconteceu, ficou esse registro para a eternidade. Amém. Tem também o sentido futuro, e o sentido futuro desta história de Noé, quem nos ensinou, o sentido futuro é o sentido profético, de algo, mostra sobre algo que ainda vai acontecer. E quem nos ensinou sobre isso foi o próprio Senhor Jesus. Abre sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, nós vamos ler a partir do verso 37. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto,
Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está aí o sentido futuro, ou o sentido profético da história de Noé. Então nós vimos que tem o sentido passado, que é histórico, um sentido futuro, que é profético, que é aqui revelado pelo próprio Senhor Jesus. Mas tem um sentido também presente, que é qual é a aplicação prática dessa história de Noé nas nossas vidas. O que ela nos fala a respeito de hoje? E eu queria jogar luz sobre isso, sobre esse tempo presente da história de Noé. Em primeiro lugar, é notório que nós estamos vivendo aqui numa sociedade muito parecida com a sociedade dos tempos de Noé. Uma sociedade moralmente corrompida. Nós vemos aí guerras acontecendo, lá Israel com a faixa de Gaza, Rússia e Ucrânia, no Oriente Médio aqueles conflitos e outras espalhadas, várias guerras civis acontecendo na África Central. Então nós temos ouvido falar dessas coisas aí. E a sociedade vive numa corrupção moral sem precedentes. Nós temos aí essa cultura woke que virou moda no mundo inteiro, principalmente na mídia, no cinema, nessa coisa toda, que quer relativizar a moral. Há uma agenda muito agressiva contra a família, contra os costumes, contra os valores cristãos. Nós vivemos hoje essas guerras e rumores de guerras, como eu mencionei, mas não são só guerras militares, não. A gente está vivendo agora uma guerra tarifária. Nós estamos vivendo também uma guerra cultural. E essas duas guerras têm potencial de causar um impacto tão nocivo quanto a guerra militar. Talvez a guerra cultural seja capaz de destruir mais pessoas na sociedade, e tem destruído diariamente tantas vidas na sociedade, muito mais vidas do que a guerra militar destrói. E nós estamos vivendo nesse tempo. Para mim está muito claro que nós vivemos dias hoje como os dias de Noé. Isso quer dizer que nós estamos vivendo aqueles 120 anos lá que antecedem ao juízo. Nós estamos vivendo o período de construção da arca, em que o evangelho está sendo anunciado para uma sociedade corrompida, e a igreja está gritando: vejam só, o Senhor vai voltar. Veja os sinais da vida de Jesus. Nós temos sinais muito claros da vinda de Jesus. Nós temos sinais de profecias da Bíblia sobre os últimos tempos, várias nós podemos ver se cumprindo debaixo dos nossos narizes. Desde a criação do Estado de Israel, que era uma profecia, lá em 1948, hoje nós temos o conhecimento, a ciência se multiplicando numa velocidade extraordinária, profecia bíblica. Nós temos perseguição aos cristãos acontecendo mundo afora, profecia bíblica. Até sobre isso, ontem, eu e a Marina estávamos num casamento de um irmão. E ali encontramos uma amiga e começamos a conversar, e ela contando uma história, aqui em Belo Horizonte, a filha dela acabou uma atividade na escola e teria uma reunião.
E uma colega da filha dela estava nervosa com essa reunião, estava ansiosa com a reunião. A filha dela chamou a colega e mais uma e falou assim: vamos orar. Foi orar pela coleguinha que estava aflita. Elas juntaram no cantinho, deram as mãos às três e oraram, em voz baixa. Em voz baixa. Bom, essa menina, a professora reportou isso para o diretor da escola, essa menina, no dia seguinte, foi levada para a diretoria da escola e o diretor da escola foi adverti-la que ela não podia fazer aquilo. Isso é em Belo Horizonte. O que é isso? É perseguição aos cristãos. É isso, está debaixo dos nossos narizes. E a palavra dizia que isso ia acontecer. Então, às vezes, nós estamos esperando uma perseguição anunciada, guerra aos cristãos. Meu amigo, já está acontecendo debaixo do nosso nariz. De um jeito cultural, sutil, ardiloso, mas está acontecendo. São os sinais. A gente vê uma geopolítica mundial sendo toda organizada para uma mudança no poder do mundo. Está acontecendo. Noé está construindo uma arca. Nós estamos vivendo esses dias. Nós tivemos agora, na segunda-feira passada, eu tive uma reunião, uma videoconferência. Iam participar nessa videoconferência pessoas que estavam no Brasil, na França, na Espanha e em Portugal. Quando foi de manhã, no iniciozinho da manhã aqui, o cara que estava na Espanha me ligou, falou: Gustavo, acabou a luz da minha casa aqui, eu estou com um problema. A luz não voltou e eu tinha que ter saído para buscar minha filha na escola, e só que o meu carro está preso na garagem, o portão da garagem não abre, porque não tem luz. E eu vou ter que sair daqui a pé e ir lá correndo para voltar mais tarde. Então, você bota minha apresentação aí mais para o fim da reunião, por favor, porque eu vou ver como é que talvez até lá já tenha voltado a luz. Falei: beleza, fica tranquilo, vai em paz. E começamos. E o outro que estava em Portugal não entrava na reunião. Não entrava, até que ele me ligou. Falou: Gustavo, olha, eu estou aqui no trânsito porque acabou a luz da minha casa e eu estou indo lá para a chácara. Ele tem uma chácara a poucos quilômetros da casa dele para fazer a reunião de lá. Então, segura aí um pouco, porque falei: cara, que coisa interessante. O Denis, que era o que estava na Espanha, acabou de me ligar falando que acabou a luz na casa dele também. Será que isso não é um problema aí na Península Ibérica toda, não? E era. Vocês viram a notícia do apagão na Península Ibérica? Bom, depois aí acabou que nós fizemos a reunião inteira sem os dois. Eles não conseguiram fazer. No final do dia, o Fernando, que estava em Portugal, manda uma mensagem falando assim: hoje eu vi o vislumbre do fim dos tempos. Ele relatou o seguinte, que em Portugal parou tudo, então nada mais funcionava, os sinais de trânsito não funcionavam, trem não funcionava, metrô não funcionava, aeroporto não funcionava, luz não tinha em lugar nenhum, salvo alguns lugares que tem seu próprio gerador. Mas foi tão grande o apagão que o telefone parou de funcionar. Não funcionava nem o 4G, 5G para você fazer ligação, muito menos a internet. Caiu a internet, caiu o telefone. Acabou a comunicação. A gente tem isso aqui com tanta facilidade todo dia que a gente nem consegue imaginar o que é um dia sem isso. As pessoas começaram a ficar desesperadas, correram para os supermercados para comprar água, comprar papel higiênico, comprar alimento não perecível para fazer estoque, mas aí o cara chegava no supermercado, na hora de pagar, ele não tinha como pagar, porque a caixa registradora do supermercado não funcionava, a maquininha de passar o cartão não funcionava, nada funcionava. Então começou a ter ali um princípio de tumulto, porque as pessoas queriam comprar, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então olha como que
assim, no estalo de dedo, tudo que a gente tem como bom seguro pode acabar, pode mudar. E eu achei curioso o relato dele. Ele fala na mensagem dele aí o seguinte: neste dia, naquele dia, ninguém mais era rico. Naquele dia, ninguém, porque se o cara tivesse milhões ou bilhões de dinheiro no banco, ele não tinha o que fazer com aquele dinheiro. O banco não funciona, a internet não funciona, o caixa eletrônico, para você sacar o dinheiro, o caixa eletrônico não funciona. Ninguém mais era rico. Num estalar de dedos, todo mundo passou a viver a mesma desgraça. Num estalar de dedos. E eu fiquei pensando, gente, a vinda do Senhor, isso foi um vislumbre de fato. Assim, ó, pum, o mundo vira de cabeça para baixo. Algumas poucas horas foi esse caos. Você imagina se tivesse durado 1 dia, 2 dias, 3 dias. Em uma semana, estava o pessoal se matando na rua. Roubando, saqueando, um entrando na casa do outro batendo no outro para roubar um pedaço de pão que tivesse com ele. Ia estar assim. No estalar de dedos, tudo mudou. Então, gente, os sinais que nós estamos vendo hoje estão muito evidentes de que a arca está sendo construída, de que, por um lado, a obra de Deus está sendo feita e anunciando a maravilha que é a salvação do Senhor por meio de Cristo Jesus. É uma maravilha, está sendo anunciado, mas por outro lado os sinais de que o dilúvio está chegando estão aí. Não vê quem não quer. E aí, o que nós devemos fazer? Nós temos 2 opções. Se nós estamos vivendo dias como os de Noé, ou nós vamos tomar a decisão de ser Noé, ou nós vamos tomar a decisão de viver como o resto do povo. E como é que é ser Noé? Noé era um maluco, era um doido. Quem olhava para Noé falava, pirou, manda internar. Ele era assim. Agora nós, por outro lado, vamos pensar na nossa situação. Quem aqui crê que há um Deus? Há um Deus, pronto. Quem aqui crê que esse Deus, que você acredita que ele existe, resolveu virar homem e vir aqui na terra como homem? Quem crê nisso? Crê nisso. Tá. Quem crê que esse mesmo homem, que era Deus, que veio aqui, morreu, mas ressuscitou? Quem crê nisso? Você crê nisso também. Tá. E quem aqui crê que, por ele ter morrido, ele pagou os seus pecados, sua dívida acabou? Quem crê nisso? Então, eu vou te falar que você é doido, porque não tem nenhuma lógica, nenhuma racionalidade nisso que você acabou de dizer. É racional? Nada disso é lógico. Nada disso é lógico. Fala que o cara era Deus, aí o cara está andando aqui, não, esse cara é Deus, ele veio, é Deus, resolveu virar homem. Isso não tem lógica nenhuma. Isso é coisa de gente doida. O cara morreu, não, mas ele ressuscitou. E melhor ainda, quem ia morrer era eu ia morrer. Mas ele foi lá e morreu por mim. Tem lógica isso? É racional isso? Não é. Então, se você crê nisso, você é louco. Como Noé. Mas se você é louco mesmo, você tem que viver como um louco. Porque louco não vive como gente normal. E gente normal não vive como louco. Então, se você fala, nós cantamos aqui, Deus enviou seu Filho amado
para morrer em meu lugar. Não foi assim? Você creu nisso, né? Depois você creu o quê? Porque ele vive, posso crer no amanhã, não é? Você canta assim, não canta? Mas você tem que viver como quem crê nisso. Nós não podemos correr o risco de cair naquele grupo, como Deus falou por meio do profeta Isaías, que esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então não basta a gente cantar esse louvor, declarando com a boca que eu creio e tal, mas a sua vida ser a vida igual do resto daquele povo nos tempos de Noé. Assim como Noé creu naquele absurdo que seria o dilúvio, e fez uma obra mais absurda ainda, que era construir uma arca no deserto, nós cremos no absurdo de um Deus que veio, encarnou, morreu e ressuscitou, pagou os meus pecados. Nós cremos nesse absurdo. E esse absurdo que nós cremos é muito maior do que o absurdo de você crer que vai vir um dilúvio, não é não? Isso quer dizer que a obra que nós temos que fazer também é muito mais absurda do que construir uma arca. A obra que nós temos que fazer é colossal. A obra que Deus mandou Noé fazer foi: constrói a arca e bota os bichos lá dentro. A obra que o Senhor nos mandou fazer é: ide e pregai o evangelho para todas as nações. Essa é a obra que o Senhor nos mandou fazer. Só entrou na arca quem construiu a arca. Só a família de Noé. O resto ficou de fora. Só quem trabalhou na obra é que entrou na arca. Agora você está aqui. Você creu nessa loucura, você creu na salvação, glória a Deus, tá bom, eu não vou mexer com construir arca não, dá uma trabalheira danada esse troço. Meu irmão, quando Jesus fechar a porta da arca, você não estava ali. Você tem que participar ativamente da obra do Senhor. Você tem que estar sendo construída uma arca hoje, o evangelho está sendo pregado em tudo quanto é canto do mundo, e Deus está procurando aqui os Noés que vão participar dessa obra dele. Nós somos chamados, os crentes hoje, são chamados a participar da obra do Senhor, com tempo, com recurso, sustentando missões, sustentando igrejas, sustentando projetos, sustentando pregadores, e essa obra é gigantesca. Gigantesca. Você está trabalhando nela, nessa obra, que aí você vai ver que ela está ficando pronta, você vai entender a hora que está acabando e vai entrar. Bom, agora ficou pronto, entrei, fecha a porta aí, senhor, estou aqui dentro seguro. Ou você vai ficar distraído com sua vida, a obra acontecendo, você distraído, aí de repente, mas já ficou pronto, já fechou a porta. Vocês lembram lá da parábola das 10 virgens? Ali também vem as virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes estavam preparadas, as outras não. Aí você sabe da história, sai, aquelas correndo, vai buscar a vinha, e quando elas voltam, o que tinha acontecido? A porta estava fechada. O Senhor, mais uma vez, fechou a porta. Do mesmo jeito que Ele fechou a porta da arca, Ele fechou a porta das virgens ali também. E as virgens ali eram as noivas, não eram? Que iam encontrar com o noivo. A igreja é a noiva do Senhor, mas tem gente na igreja que está distraído, que não está participando da obra,
que não está com azeite. E aí? Quando você voltar correndo, quando você vê que a coisa está pegando fogo, e que tem, mas vou correr lá, peraí, a porta já fechou. A porta já fechou. Você tem que participar ativamente da construção da arca que está sendo construída nos dias de hoje. Traz alguma coisa para a obra do Senhor. Traz seu tempo. Traz seus recursos. Traz de forma generosa. Dedique a isso. A obra é colossal. Eu fico muito incomodado quando eu ouço notícia de que tem um missionário, não sei aonde, não sei em que lugar, passando uma dificuldade danada. Eu fico com o coração apertado, que eu falo, não é possível que a igreja do Senhor não está participando dessa obra, a ponto de ter um obreiro que eventualmente tem dificuldade para comer. Nós vamos ficar olhando, investindo todo o nosso tempo e nossos recursos nas nossas coisas, comendo, bebendo, casando, dando em casamento, fazendo festas, comprando aquilo que me interessa, e nós vamos ficar por conta disso, e a obra do Senhor em dificuldade. Não me parece que isso seja andar com o Senhor, ouvir o chamado dele e obedecer. Ide e pregai o evangelho. Eu ouso dizer, se você não pode ir e pregar o evangelho, pelo menos ide e sustentai os que pregam o evangelho. Sustenta em tempo e oração, em ligação, em contato e em recursos. Ainda tem muita coisa para ser feita na obra de Deus, mas o tempo está acabando, está curtinho. Dos 120 anos de construção da arca, já passou um bocado. E agora Deus está com pressa, falando, vamos embora, cobre essa arca logo que eu estou vindo para fechar. E chegou um momento, a arca já era um sinal dos tempos, mas chegou um momento específico ali, que teve uma última semana naqueles 120 anos, que Deus falou, semana que vem veio o dilúvio, entra aí e bota os bichos para dentro. E eu fico pensando, o povo ali em torno de Noé, vendo os animais correrem para a arca. Você imagina, de repente o cara está ali parado, aí passa ali um leão, um casal de leão, e entra naquela arca. Depois vem um bocado de bicho voando e entra na arca. E os caras estão olhando aquilo ali e deviam estar discutindo um com o outro qual é o fenômeno natural que está causando que esses animais corram para a arca, né? Porque nem isso fez esse povo temer e falar, gente, aquele cara lá, o doidão do deserto, está falando a verdade, até os bichos estão ouvindo, até os bichos estão ouvindo, vamos lá também. Não, por que eles não ouviram? Porque estavam distraídos com os seus afazeres, preocupados com o seu dia a dia. Se eles estivessem lá construindo a arca, eles não seriam pegos de surpresa. Deus vai fechar a porta da arca. E só entra na arca quem participou da sua construção. Quando o tempo do arrependimento acabou, quem fechou a porta da arca não foi Noé. Quem vai fechar a porta da arca não sou eu que estou ministrando aqui. Não é o pastor Neif, que é o nosso líder. Não. Quem vai fechar a porta da arca é o próprio Senhor. Ele é que vai fazer isso. Você pode ser Noé, ou você pode ser o resto do mundo. Você pode ser uma das 5 virgens prudentes,
ou pode ser uma das nécias. Você tem uma escolha a fazer hoje. As virgens eram noivas. Em princípio, estavam prontas para o casamento. O noivo esperava por elas. Elas acreditavam no noivo. Não corra o risco de você hoje estar na igreja como uma noiva dessa. Comece a participar da construção da arca. Do mesmo jeito que Noé ouviu o chamado de Deus, investiu o tempo dele durante muitos anos, e investiu muito recurso para construir essa obra. Nós temos também que ouvir esse chamado de Deus e de pregar o evangelho. Nós temos que investir tempo e recurso nosso nisso. Nós temos que obedecer como Noé obedeceu. Eu quero terminar aqui te fazendo a seguinte pergunta: você vai estar dentro ou vai estar fora da arca? Você hoje tem participado da construção da arca ou você tem assistido a arca ser construída? Você tem investido seu tempo e seus recursos na construção da obra do Senhor? Ou você tem comido, bebido, casado, dado em casamento, vivendo seus dias como se nada fosse acontecer? Quero pedir aos irmãos que curvem as suas cabeças. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor eterno Deus, eu quero te agradecer pela grandeza da sua palavra, Pai. Quero te agradecer, meu Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. E eu quero clamar ao Senhor agora, pelo toque do Senhor na vida de cada um dos irmãos que está presente aqui nessa igreja. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, que essa palavra venha entrar agora nas mentes e nos corações, trazendo a revelação daquilo que ainda não era conhecido, daquilo que ainda, mesmo que fosse conhecido, não estava produzindo frutos na vida dos irmãos. E peço, meu Deus, que isso agora venha trazer transformação, que haja, a partir deste momento, produção de fruto na vida desses irmãos, que haja também, meu Deus, a partir desse momento, aquele desejo ardente de passar a atuar, a participar da maravilhosa obra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, continua com a cabeça baixa, eu quero ainda fazer mais uma oração. Eu peço que você feche os olhos, que você se examine, fique diante do Senhor agora, não preocupe com ninguém que está do seu lado, é um momento seu com Deus. Fique aí um instante na presença do Senhor e coloque diante dele: Senhor, eu tenho sido ativo ou tenho sido negligente na sua obra? Pergunte ao Senhor, deixe que Ele fale com você. Senhor Deus, Pai eterno, traz essa revelação agora. Eu quero pedir, irmão, você, ainda de cabeça baixa, de olhos fechados, sem olhar para quem está do seu lado, se você, aqui nessa manhã, ouviu essa palavra, e essa palavra te trouxe no seu coração um desejo verdadeiro de transformação da sua atitude, se você acha que você estava sendo negligente, ou não negligente, mas fazendo menos do que você podia pelo Senhor, e com essa palavra de hoje, isso foi impactado, eu quero que você, ainda de cabeça baixa, de olhos fechados, levante uma mão para os céus, e fale com o Senhor: Senhor, essa palavra me impactou, glórias ao Senhor, meu Deus, glórias ao Senhor, meu Deus, glórias ao Senhor, Pai. Oh, Senhor Deus, eu quero te agradecer por essas vidas, Pai, que foram tocadas pela sua palavra, e quero pedir ao Senhor que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas, que o Senhor venha, a partir de agora mesmo, trazer uma revelação sobre o papel de cada um desses meus irmãos na obra do Senhor, que eles possam entender, meu Deus, e receber do Senhor uma direção clara,
eu repreendo agora todo espírito de dificuldade, de resistência que estava operando na vida desses irmãos e ordeno que saia na autoridade do nome de Jesus, para que esses irmãos gerem frutos a 100 por 1, a 1 milhão por 1, meu Deus. Que a atuação deles na obra do Senhor venha a florescer agora e os limites do seu reino que estava em torno deles sejam ampliados agora para a honra e glória do seu nome. Amém. O Senhor abençoe vocês, meus irmãos.